Povo santo. Aleluia. Você pode sentar, cumprimenta a pessoa que está do teu lado. Obrigado, grupo de música. Aleluia. Pode pegar a tua Bíblia ou teu celular, ou o que você usa para ler a palavra de Deus. Levanta ela assim comigo e diga: esta é a palavra de Deus. Eu creio nela. Eu sou tudo que ela diz que eu sou. Eu tenho tudo que ela diz que eu tenho. E eu vou fazer tudo que ela diz que eu devo fazer. Por causa desta palavra, eu estou crescendo em graça e favor, sabedoria e unção, para a glória de Deus. Amém. Aleluia. Ele é bom, Ele é bom, Ele é bom. Nessa noite, nós vamos falar sobre identidade e propósito. Diga: identidade e propósito. Muito se fala, e se você pesquisar na internet, no Google, no YouTube, você vai ver muita coisa falando sobre propósito. É uma das perguntas bem comuns na internet, é sobre o propósito. Como descobrir meu propósito? Como encontrar meu propósito? Como alcançar meu propósito? E a gente vê que essa é uma pergunta que move muita gente, que incomoda muita gente, que nasceu, cresceu, está vivendo e não sabe para que nasceu, não sabe para que está vivendo um dia depois do outro, sem um lugar para chegar, sem uma meta para alcançar. Paulo certa vez disse: eu corro não sem meta, não sem um lugar para chegar. Ele disse: eu esmurro o meu corpo, o reduzo à escravidão, para que, tendo alcançado a tantos, tendo pregado a tantos, não venha eu mesmo ser desqualificado. O que ele está falando aqui? De uma carreira, de um lugar que ele estava trilhando para chegar a um determinado objetivo, para chegar a um lugar desejado. E ele disse: para chegar nesse lugar desejado, eu muitas vezes me reduzo à escravidão. Reduzo as minhas vontades ao domínio do Espírito do Senhor dentro de mim. Quem faz tudo o que quer se torna escravo de suas vontades. O homem verdadeiramente livre é aquele que consegue escolher aquilo que ele vai fazer. Que ele não é dominado pelas suas vontades. Eu sei que está um pouquinho quente, tem algumas pessoas se abanando, o calor hoje está fora do comum, mas vai melhorar. A gente já sentou, já diminuiu a temperatura, daqui a pouco vai esfriar aqui. Mas para entender sobre propósito, eu preciso entender primeiro sobre identidade. Porque eu não entendo o propósito de Deus para a minha vida se eu não entendo quem eu sou. Então, primeiro eu entendo quem eu sou. Primeiro eu entendo, através daquele que me criou, qual era o objetivo dele para a minha vida. Qual era o objetivo dele para mim. Porque o criador de algo, ele quando criou, ele criou para atender um objetivo específico. Ninguém cria algo e diz: criei uma garrafa. Para que vai servir essa garrafa? Já pensou? Não, ele disse: eu preciso criar algo para que as pessoas levem água consigo e possam beber no caminho. Então vamos criar uma garrafa. Existe uma xícara. A xícara, ela tem um design diferente, ela tem uma haste aqui. Por que ela tem uma haste aqui? Porque ela serve para colocar bebida quente. Então eu pego na haste e eu não queimo a minha mão. Eu sei que os machos aqui nem precisam disso, né? A gente pega mesmo e queima a mão. E não tem isso não. Mas para as mulheres, né? Serve para isso. Então, o design indica o propósito. É daí que vem a palavra desígnio. Desígnio vem de design. O desenho que você tem indica o propósito que você tem. E quem te criou sabe melhor do que qualquer pessoa qual é o teu propósito.
Você foi chamado para resplandecer a glória de Deus aqui na terra. Você foi criado para ser imagem e semelhança do Senhor aqui na terra, manifestando a bondade dele por onde você passar, manifestando o amor dele por onde você passar, manifestando a provisão dele por onde você passar, manifestando a cura dele por onde você passar. Lá em Gênesis, quando nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. A Bíblia diz: façamos o homem à nossa imagem conforme a nossa semelhança. Esse conforme a nossa semelhança quer dizer que ele opere como nós operamos. E quando a gente vai ver durante todo o Antigo Testamento, que aponta para um libertador perfeito, que aponta para alguém que carregaria de fato todas as características de Deus, que seria o próprio Deus encarnado, que é Jesus, Deus se manifesta de várias formas. Deus se manifesta como aquele que cura, Jeová Rafá. Deus se manifesta como o Deus de justiça, Jeová Tsidekenu. Deus se manifesta como a bandeira de um povo, Jeová Nissi. Deus se manifesta de várias e várias formas diferentes, de acordo com a necessidade do povo, especificamente para um tempo. Deus se manifestava da forma que era necessária. E ele disse: ei, eu te chamei para ser a minha imagem conforme a minha semelhança. Então, no meio de um mundo perdido, você foi chamado para ser a solução nesse lugar. Você foi chamado para fazer a diferença nesse lugar. Você foi chamado para fazer a diferença na tua casa, na tua família, na tua empresa, no teu bairro, na tua rua, no teu condomínio. E as coisas não podem ficar da mesma forma depois que você chega. Mas para isso eu preciso ter a consciência de quem eu sou. Porque se eu não tiver essa consciência, eu não vou me mover da forma como eu devo me mover. Eu me lembro há alguns anos, há especificamente 11 anos, quando eu entrei na corporação que eu faço parte, na polícia, para ser específico, eu não tenho como dar esse exemplo sem ser específico. E eu me lembro que a gente foi atender uma ocorrência em um posto de gasolina. E a gente, o chamado novinho, pelos mais antigos, a gente foi, acho que 2 ou 3 viaturas, todo mundo recém-chegado na corporação. Então todo mundo carregava uma farda, carregava uma arma, carregava uma viatura, tinha o mesmo poder e a mesma autoridade de alguém com 30 anos de serviço. Mas a gente não carregava a consciência do que tinha 30 anos. Porque o que tem 30 anos, o que tem experiência, ele sabe da autoridade que ele carrega. Quem está começando, às vezes, não sabe tão bem. E eu me lembro que a gente foi para uma ocorrência, e naquele posto de gasolina, a ocorrência era com o dono do posto, um problema que ele havia gerado. E enquanto a gente estava resolvendo, ele disse: olha, vocês estão atrapalhando aí, os carros não estão entrando, porque as viaturas estão aqui. E eu me lembro que o colega foi tirar a viatura. Nessa hora já tinha chegado um mais antigo, um policial mais antigo. E ele disse: ei, tirar nada, deixa a viatura aí. Ele disse: ei, aqui é a polícia, a gente está aqui para resolver. E o senhor não manda na gente não, a gente é o poder do Estado em ação. Se a gente precisar, a gente fecha a avenida ali. E aquilo virou uma chave dentro de mim. Eu disse: eu carrego essa mesma autoridade que esse antigo carrega. Mas por não saber, eu não estava me movendo de acordo. Sabe que muitas vezes problemas se levantam na nossa vida. E a gente não resolve porque a gente não tem a consciência de quem a gente é em Cristo. Da nossa identidade em Cristo. E por não entender dessa identidade, eu não me movo no propósito que eu tenho. No propósito que eu fui criado. A Bíblia diz lá em Daniel, no capítulo 11, versículo 32, que o povo que conhece o seu Deus será forte e ativo. Ou, dependendo da versão, diz: será forte e fará proezas. Então, a tua atividade, a tua capacidade de fazer proezas, ela está intimamente ligada ao entendimento de quem é o teu Deus. Quando você entende quem é o teu Deus, quando você conhece quem é o teu Deus, você entende que você é a imagem e semelhança dele, você passa a fazer proezas. Você passa a ser ativo quando você conhece o teu Deus. Quando eu conheço a Deus, eu conheço a mim. Porque eu fui criado à imagem dele.
Por que o mundo está se perdendo tanto? Por que tantas coisas ruins estão acontecendo? Porque pessoas não entenderam que foram criados à imagem de Deus e estão se movendo muito longe desse lugar. E aqueles que já entenderam quem são em Cristo, muitas vezes não absorveram completamente, não absorveram na plenitude essa identidade. E eu quero te convidar nessa noite a entender um pouco mais da tua identidade, da minha identidade em Cristo, para que nós possamos ser cada vez mais fortes e ativos, cada vez mais fortes e fazendo mais proezas. Diga, eu sou forte e ativo. Eu fui preparado para ser forte e fazer proezas. Meu irmão, o mundo ele precisa ser transformado pelo Evangelho através de mim e de você. Não, mas tem visto a violência aí, tem visto isso, tem visto aquilo. Nós somos o sal da terra. A luz do mundo. O mundo não se estraga. A carne, ela não... Na época em que isso foi escrito, o sal não era apenas para dar sabor. Era para evitar que se estragasse. Por quê? Porque não existia geladeira. Então salgavam a carne para ela não estragar. Então o mundo ele não estraga, ele não vai se perder. Ele não vai ser jogado no lixo porque você está aqui. Porque você salga o mundo. Nós somos a luz do mundo, sal da terra. Mas nós precisamos entender quem nós somos para isso. Nós precisamos entender para que nós fomos chamados. Eu queria que colocasse aí o segundo slide, que fala de potência e ato. O que é potência e ato? A gente muitas vezes ouve, fulano tem muito potencial. O que é que dá a entender quando eu falo que alguém tem potencial? Alguém pode chegar longe. Esse menino vai longe. Esse menino tem potencial. Investe nele porque ele tem potencial. Não é verdade? Potencial indica futuro. Indica capacidade de fazer algo. Olha, se eu investir nele, se você investir nisso aqui, isso tem potencial de valorização. Olha, investe nesse apartamento aqui porque essa área tem potencial de valorização. Ou seja, ainda não se valorizou, mas tem a força necessária para se valorizar. Tem as condições necessárias para isso. Mas o que é o ato? É quando de fato acontece essa valorização. Se eu considerar um apartamento, por exemplo, compra apartamento no Janga, porque o Janga está se tornando um dos lugares mais prósperos da região metropolitana do Recife. Porque os melhores empreendimentos estão chegando para o Janga. Tem gente que não está recebendo, mas tem gente que está recebendo. Aí quando tudo acontece, deixa de ser potencial e passa a ser ato. Todos nós carregamos um grande potencial, mas o que Deus quer de nós é que nós nos tornemos ato. É que nós venhamos de fato a manifestar o poder dele. Não apenas ter potencial para manifestar, mas de fato manifestarmos o poder dele em todos os lugares. E na Bíblia a gente vai ver muitos relatos sobre isso. A gente vai ver muitos casos em que Deus chamou alguém para alguma coisa e a pessoa ela via a sua limitação. Ela via que ela não tinha a capacidade perfeita, completa, de ser aquilo que Deus disse que ela seria. E eu te convido a abrir tua Bíblia lá em Mateus, no capítulo 16, versículo 13. Mateus 16, 13. A gente vai ver aqui um relato de uma pergunta que Jesus fez para os seus discípulos e depois você vai entender do que eu estou falando sobre essa questão de potencial e de ato relacionado a essa passagem. Lá no versículo 13 vai dizer assim: indo Jesus para os lados de Cesareia de Filipe, perguntou a seus discípulos: quem diz o povo ser o Filho do Homem? Ou seja, quem diz o povo que eu sou? E eles responderam, versículo 14, uns dizem João Batista, outros Elias,
e outros Jeremias ou algum dos profetas. E aí Jesus disse, mas vós, continuou ele, quem dizeis que eu sou? Respondendo Simão Pedro, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou, bem-aventurado és, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que te revelaram, mas o meu Pai que está nos céus. Também eu te digo, tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Aqui Jesus faz um trocadilho aqui. Ele diz, tu és Pedro. No original aqui, ele diz, tu és Petrus, que é uma pequena pedra. E sobre esta pedra, tu és Pedro, e sobre esta pedra. Ele diz, tu és Petrus, e sobre esta pedra, tu és uma pequena pedra, mas sobre esta grande pedra, são duas palavras diferentes. Tu és uma pequena pedra, mas sobre esta grande pedra eu edificarei a minha igreja. Você e eu somos juntos a igreja do Senhor. O que é que ele está dizendo aqui? Quem vocês dizem que eu sou? Ele disse, tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Ele disse, olha, não foi carne nem sangue que te revelaram essas coisas, mas o meu Pai que está no céu. E eu também te digo. Ou seja, Pedro entendeu quem Jesus era, e ele disse, já que você entendeu quem eu sou, eu também vou te revelar quem você é. Quando você entende quem Deus é para você, você entende também quem você é diante de Deus. Ele disse, tu és uma pequena pedra, mas sobre esta grande pedra, que pedra? A revelação da parte de Deus. Eu vou edificar a minha igreja. Nós estamos edificados sobre a revelação de Deus, de quem Deus é. Quando nós entendemos quem Deus é, nós mudamos a nossa maneira de viver. Nós mudamos a nossa maneira de nos mover. Nós mudamos a nossa maneira de nos comportar. Você cantou hoje sobre a provisão de Deus. Existe provisão de Deus para todas as áreas da minha e da tua vida. Inclusive, provisão para sermos santos. Provisão para andarmos livres do pecado. Não quer dizer que você nunca vai pecar. Quer dizer que você não vai andar mais sob o domínio do pecado. O pecado não vai ter domínio sobre você. Na última confraternização que a gente teve, a gente não foi para um espaço com campo, como tinha sido da outra vez. A gente foi só para a piscina. Porque pela minha humildade, se a gente for para o campo, eu vou ter que jogar bola de novo com os meninos, mostrar a minha habilidade, mostrar como se faz. E eu e Nino, né, Nino? A gente fez uma dupla bem bacana lá. A gente jogando barrinha, né? 2 times. E Nino, eu e Nino, né? A gente fez um gol. Aí algumas pessoas estão rindo porque foi um gol contra. Mas foi um gol. Nino recuou a bola para mim. O campo meio irregular. Eu acostumado a jogar no campo do Barcelona, por ali. Meio irregular. Errei ali o pé, a bola passou, gol contra. Então, Nino não ficou muito feliz não, comigo não. Faz parte. Eu sou o pastor, não dava para ele reclamar muito. Mas jogar bola aquele dia não fez de mim um jogador profissional. Eu poderia até ser, né? Mas faltam algumas coisas para isso, né? Falta habilidade, capacidade, velocidade, domínio, movimentação, enfim, deixa isso para lá. Então jogar bola de vez em quando não faz de mim um jogador. Por quê? Isso não é algo comum para mim. Pecar de vez em quando por um deslize não faz de você um pecador. Se você nasceu de novo, o pecado não te domina mais. Você é santo sim. Agora o diabo quer pegar algo que você fez e dizer, olha aí, ó, tu não merece não. Olha aí o que tu fez. Olha aqui, olha aqui. Mas você não olha para o teu passado, você não olha para uma falha, você olha para Jesus. E você diz, assim como ele é, eu posso ser. Assim como ele é, eu fui chamado para ser. E nós fomos chamados para isso, para manifestar a glória dele por onde passarmos. Para fazermos a diferença por onde quer que passarmos. E ele disse, a minha igreja
estará estabelecida pela revelação de quem eu sou. Meu irmão, essa revelação precisa nos transformar. Isso precisa nos mudar, nos levar para outro lugar. E um tempo depois disso, na primeira epístola de Pedro, capítulo 2, 4, você não precisa abrir, diz assim, chegando-vos para ele a pedra que vive. Quem é a pedra que vive? Jesus, também chamado de a pedra viva, a pedra angular, a pedra fundamental. Ou seja, o fundamento da nossa vida é Jesus. Mas o mesmo Pedro, lá em Lucas, no capítulo 5, versículos 7 e 8, diz assim, então fizeram sinais aos companheiros do outro barco. O que é que está se referindo aqui? A pesca maravilhosa, você conhece. Eles saindo já, Jesus disse, olha, vamos ali. Jesus pregou, né? Usou o barco ali, vamos lá, vamos voltar lá. E lança a rede. Ele disse, Senhor, trabalhamos a noite toda e nada apanhamos, mas sob a tua palavra lançaremos a rede. Lançou a rede, veio peixe demais. O barco estava quase afundando. Chamou outras pessoas para ajudarem. É nesse contexto aqui que está escrito. Então fizeram sinais aos companheiros do outro barco para que fossem ajudá-los. E foram, encheram ambos os barcos a ponto de quase irem a pique. Vendo isto, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo, Senhor, retira-te de mim, porque sou pecador. Quando nós nos achegamos a Deus, a sua santidade, ela inspira em nós e ela mostra a nós a nossa fragilidade. Mas aqui Pedro ainda não havia nascido de novo. Pedro ainda não havia sido conectado com Jesus. Foi o primeiro contato dele. Ele disse, Senhor, se afasta de mim. Eu não sou digno de estar perto do Senhor. Eu sou pecador. E essa mentalidade, muitas vezes, ela afasta pessoas de onde o Senhor quer que elas estejam. Porque o Senhor tem a provisão de santidade, de transformação para a tua vida. A gente não se transforma para depois chegar perto de Jesus. A gente chega perto dele e esse contato com ele vai gerando transformação dentro de nós. Se eu pudesse me transformar sem ele, eu não precisaria dele para ser transformado. Eu poderia chegar ao céu sozinho. Mas ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então o caminho por onde eu chego ao Pai, o caminho por onde eu chego ao céu, é Jesus. Então a primeira coisa, receber Jesus como Senhor da minha vida. Isso vai começar um processo de transformação na minha vida. E você conhece a história, você conhece que Pedro negou Jesus por 3 vezes. Todo mundo fala disso. Todo mundo fala de quando Pedro afundou também, andou sobre as águas, mas em um certo momento afundou. Mas a gente muitas vezes não observa a vida de fidelidade que Pedro teve depois disso. Pedro estava sendo construído dentro dele um caráter transformado. Ele não estava perfeito ainda, ele disse, não, eu não estou com ele. Não, eu não conheço ele. Não, eu não faço parte do grupo dele. E negou Jesus 3 vezes. Porém, a história diz, não está na Bíblia, mas a história diz, isso é praticamente unânime na história, que Pedro foi crucificado ao fim de sua vida, como um discípulo de Jesus. E ele disse, eu não sou digno de ser crucificado igual ao meu mestre, então faça de cabeça para baixo. Ele foi crucificado de cabeça para baixo. Então ele estava disposto a morrer pela causa. Ele disse, eu já entendi quem é o Senhor na minha vida. E eu não vou negá-lo mais não, eu vou com ele até o fim. Porque eu negaria. Aí a gente fica, Pedro que negou Jesus. Não, Pedro negou Jesus e se arrependeu. Se você errou, se você pecou, se você falhou, se arrepende. Existe provisão de perdão para a tua vida. Existe provisão de restauração para a tua vida. Existe provisão de transformação para a tua vida e para a minha, meu irmão. Mas Ele quer que a cada dia nos tornemos mais parecidos com Ele. E eu me tornar mais parecido com Ele passa por eu entender a minha identidade nele. Quando eu entendo essa identidade nele, eu entendo que o pecado não me domina mais. Eu entendo que existem vontades, existe uma natureza pecaminosa que tenta me levar, obras da carne, lascívia, feitiçaria, pornografia. Existe muita coisa que se levanta para me atrair para isso. Mas a Bíblia diz, ande no Espírito. E jamais você vai satisfazer o desejo da carne.
Ele não disse ande no Espírito e jamais você vai ter desejo na carne. Ele disse ande no Espírito e jamais você vai satisfazer. Ele está dizendo, ei, o desejo vai estar aí, mas você é mais forte do que esse desejo. Meu irmão, é um poder que existe disponível para mim e para você, para manifestarmos o poder de Deus por onde passarmos. Sabe a história do super-homem? Tem um livro até de John Bevere, que é Kryptonita. E é bem interessante o paralelo que ele faz. O super-homem é alguém de outro planeta, que está no planeta Terra, foi enviado para cá, caiu aqui, enfim, não lembro muito bem, não sou muito ligado nessas coisas. Mas ele veio para aqui e ele tinha poderes extraordinários. Mas existia algo específico, uma pedra específica, a Kryptonita, que em contato com o super-homem, ele perdia todos os seus superpoderes. E até alguém fraco conseguiria vencê-lo, porque ele estava sem aquilo que dava a ele um poder sobrenatural. Nós temos dentro de nós poder sobrenatural da parte de Deus. Mas o pecado, ele é como a kryptonita na vida do crente. Ele enfraquece, ele diminui a tua ousadia, ele diminui o teu ímpeto de produzir o que Deus quer que eu e você venhamos a produzir nessa terra. Mas ele me deu poder para ficar longe da kryptonita. Ele me deu poder para ficar longe do pecado. Mas eu preciso escolher todos os dias, meu irmão, esse lugar de santidade. Eu preciso escolher todos os dias estar perto dele. Ande no Espírito e você não vai ser vencido por esses desejos da carne. O que nós precisamos andar no Espírito, andar no Espírito, andar no Espírito. Andar no Espírito não é andar... Oh, não é botar um lençol branco por cima e... Oh. Andar no Espírito é estar perto de Deus, ter uma vida de oração, uma vida de consagração a Ele. Não está faltando culto por qualquer coisa. Está em um lugar que me alimenta, que me leva para mais perto dEle, que eu sou instruído na palavra. Esses dias a gente teve algumas ministrações sobre família, e se você não estava aqui, procura no nosso canal do YouTube, que vai te abençoar muito. Nós falamos verdades aqui, eu, pastor Eric, Adriana, Sheila, casal que nós convidamos também, Eduardo e Tatiane. Foi muito bom, tudo baseado na palavra de Deus. E a gente falou verdades que a maioria das famílias nunca ouviram. E algumas pessoas nos procuraram, pastor, mas o meu pai, a minha mãe, fizeram assim e falharam comigo. Mas eles não tiveram acesso à palavra que nós temos hoje, aos ensinamentos que nós temos hoje. Então nós olhamos para eles com um olhar de misericórdia e de amor. Mas nós estamos sendo instruídos na palavra. De nós se exige um padrão maior de comportamento. De nós se exige um padrão maior de produtividade em Deus. Mas eu preciso escolher estar nesse lugar. Algumas pessoas não estiveram aqui por N motivos, não puderam, estavam viajando, enfim, vários motivos. Algumas assistiram online. Todos aqui, depois de ouvir falar isso, vão ter a oportunidade de assistir online, mas nem todos vão assistir. O conhecimento está lá. Mas eu não me submeto ao conhecimento. Aí eu entro em problema, porque eu não me submeti ao conhecimento certo. Aí depois eu digo, mas é porque Deus quis que eu passasse por isso. Mas Deus estava dando a instrução para você não passar por isso. Mas você não ouviu, você não se submeteu. Mas é porque eu tenho falhas e eu não quero ser crente desse jeito, eu não quero ter uma vida dupla, eu não quero... Meu irmão, então eu vou desistir de Deus por causa disso, desista do pecado então, se você não quer ter uma vida dupla. Não, mas eu não consigo, fica com Deus. Eu não consigo, fica com Deus e fica com o pecado lá. Vai chegar o tempo que vai ser produzido dentro de você. E você vai dizer, isso aqui não faz mais sentido para mim. Esse vício aqui não faz mais sentido para mim. Ter relações extraconjugais não faz mais sentido para mim. Ter vício em bebida, em cigarro, em pornografia não faz mais sentido para mim. O que é que o diabo quer? Você pecou, ei, olha aí, você pecou. Sai da igreja. Aí a pessoa é mesmo, né?
É mesmo, né? É melhor eu não ir mais não, né? Eu não sou merecedor, não. Não, meu irmão, venha mais, mergulhe mais, ande mais no Espírito, esteja mais imerso nesse ambiente. Hoje nós temos na nossa mão um smartphone, todo mundo tem. Deu para nós um acesso que nenhuma outra geração teve. Hoje tem um estudo que diz que uma criança de 3 anos, ela tem mais informação, ela sabe de mais coisa do que o imperador romano tinha. Ou seja, a pessoa que estava no topo, ela tinha menos informação do que uma criança de 3 anos hoje tem, por causa de um celular. O celular ele pode ser uma bênção para a tua vida e para a minha, mas ele pode ser uma maldição. Depende de como eu vou usá-lo. Usa para assistir ministração, usa para te levar para mais perto de Deus. Não gasta teu tempo de qualquer forma. Entende a tua identidade e o teu propósito através de tantos meios que a gente tem hoje na internet, tantos canais de igrejas que pregam a verdadeira palavra de Deus. Não é só o Verbo da Vida, não. Mas o Verbo da Vida a gente já tem muita coisa boa que dá para você assistir. Mas a tua identidade faz você entender a tua identidade, faz você viver o teu propósito. Eu posso pegar um smartphone como esse. E hoje não estava muito ventilado não. Mas no apartamento, às vezes, está bem ventilado. E a gente vai deitar, quando vê a porta, pum, bate, por causa do vento. Eu posso pegar um smartphone e colocar como peso de porta. Colocar lá no chão, para segurar a porta. Vai funcionar? Dependendo da quantidade de vento ali, vai funcionar. Vai segurar ali a porta. Mas ele foi feito para isso? Não. Ele tem muito mais capacidade. Tem muito mais potencial nele do que ser um peso de porta. Mas o que é que acontece? Tem muita gente sendo peso de porta. Quando foi chamado para manifestar a glória de Deus. Eu quero chamar Nino, por favor. Você foi chamado para manifestar a glória de Deus. Você vai ter missões diferentes. Cada um vai ser usado em uma área diferente. Mas você tem um propósito de manifestar a glória de Deus. Você tem o propósito de ser cada vez mais parecido com Deus. E levar outras pessoas a também fazerem o mesmo. Fazer a diferença nos lugares, meu irmão. Fazer a diferença. Não precisa ser pastor para isso, não. Não precisa estar em cima do púlpito para isso, não. Nos lugares aí, nas empresas, em tanto lugar, tem tanta gente precisando de uma palavra, de uma oração. Não, mas eu não sei orar, não. Você não sabe falar com Deus. Não tem protocolo. Preciso chegar e, Senhor, grandíssimo, magnificente, e aquelas palavras rebuscadas e bonitas, que mais servem para impressionar as outras pessoas que estão ouvindo, do que de fato para tocar o coração de Deus. Deus quer sinceridade. Senhor, eu não estou vivendo como o Senhor quer que eu viva, não. Mas eu sei que o Senhor tem a força para me dar, para me fazer chegar nesse lugar. Me ajuda, Senhor, a ser mais parecido com o Senhor. Me ajuda a manifestar a Tua glória aqui nesse ambiente de trabalho, Senhor. Me indica alguém aqui que esteja precisando de oração para eu ir lá e tocar a vida dele e manifestar a Tua glória na vida dele. E aí vem uma impressão. Fulano. Aí você chega para fulano. Aí diz. Aí é o seu. Aí você chega para o seu e diz ao seu. Irmão, eu estava orando. Estava falando com Deus. E Deus colocou você no meu coração. Para orar por você. Eu posso orar por você? E aí eu venho, Senhor. Eu te peço em nome de Jesus. Que o Senhor seja na vida de Alceu, Pai. Que o Senhor o faça prosperar em todos os seus caminhos. Eu peço que o Senhor traga sobre ele sabedoria sobrenatural da Tua parte, Pai. Para prosperar. Eu sei que o Senhor tem um propósito grande para a vida dele. Faça com que ele possa enxergar. Faça com que ele possa enxergar esse propósito a cada dia. Faça com que ele possa viver a Tua vontade a cada dia, Pai.
seja com a casa dele, com a família dele, seja com o casamento dele. Em nome de Jesus. Amém. Você sabe fazer isso? Aí às vezes num momento como esse, Alceu tinha chegado antes e tinha dito: Senhor, me dê um sinal que o Senhor ainda me ama. Aí chega o irmão e diz: Alceu, Deus colocou no meu coração para orar por você. Aí é o sinal que ele estava precisando. Aí eu disse: seja com a casa dele. Aí não é o caso. Mas Alceu estava passando por um problema em casa e estava precisando disso especificamente. Aí ele percebe que essa oração foi uma ação de Deus na vida dele, mostrando amor por ele. E aí a gente manifesta a glória dele por onde a gente passa. Aí a gente manifesta o amor dele. Percebe que eu não preciso ser formado em teologia para isso. Percebe que eu não preciso ter 10 anos de igreja para isso. Tive uma experiência com Deus. Conheci o Senhor. Agora eu quero fazê-lo conhecido. Conheci o Senhor, conheci quem eu sou então. Então eu quero fazê-lo conhecido. Então eu quero levar outras pessoas a conhecerem quem elas são também. Porque tem tanta gente se matando, porque não entendeu quem elas são em Deus. Tem gente pulando do alto de prédios, de coberturas. É uma coisa muito comum, suicídio em shopping. A gente nem ouve falar disso. Que é proibido se divulgar esse tipo de notícia. Para não ser gatilho para outras pessoas que também queiram fazer. Mas acontece muito. O que é que a gente fez essa semana? Vamos ao cinema assistir o filme A Forja. Coloquei no grupo na segunda, na terça-feira a gente foi. Não sei quantas pessoas. Quantas pessoas, Julice? 72. 72 pessoas foram aqui da igreja. E aí comprou 2 ingressos a mais, né? Um erro lá, um erro. Comprou 2 ingressos a mais. E aí Júlia disse: arruma alguém. Aí passou 2 ingressos. A irmã foi lá, 2 rapazes passando: ó, vamos assistir um filme com a gente? Vamos. Aí eu fui lá também: vamos lá, a gente entrou. Aí enquanto estava entrando, eu disse: ó, vocês já são cristãos? Aí um disse: sou. Aí eu disse: você? Aí ele: ainda não. Aí eu: tá bom. Vamos lá. A gente foi assistir o filme. Terminou o filme. Se alguém conseguiu o vídeo aí, algum dos vídeos, manda pro grupo da mídia, quem estava lá, e eu vou pedir para Ribeiro passar aí daqui a pouco. Não é agora não, Ribeiro, se aperrei não. Cara, como é que eu vou passar agora? O pastor não falou antes. E aí, terminou o filme, tava subindo os créditos lá, o povo foi saindo, eu disse: vai, Bujanga, vem pra cá. A gente tirou uma foto e tal. Mas aí eu virei, o menino tava atrás de mim. Aí eu disse: e aí, Deus marcou um encontro contigo hoje. E aí, vamos fazer um compromisso com ele? E ele... Aí eu disse: tu acha que foi em vão tu tá passando ali na frente? Bem na hora certa, 2 ingressos, 2 pessoas passando. Enquanto você assistia o filme, Deus estava falando com você, que Ele quer um compromisso com você. E você quer um compromisso com Ele? Eu quero. E aí, se conseguirem ali, daqui a pouco você vê. Estou fazendo sinal ali, eu não estou entendendo não, mas vai dar certo. E aí foi uma festa da redenção. Uma alma se entregando, uma vida conhecendo do Senhor, conhecendo de quem ela é, conhecendo do seu propósito. A gente vai ver na Bíblia vários relatos. Isaías diz: Senhor, ai de mim, sou um homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de lábios impuros também. Ou seja, nem tudo que eu falo é certo. Quando a gente vê a Deus, a gente vê as nossas limitações. Mas Deus não usa essas limitações contra você. Ele usa do seu poder para eliminar essas limitações e colocar você no nível que Ele quer. E aí o anjo levou uma brasa do altar e tocou na boca dele. Qual foi a resposta de Deus? O teu lábio é impuro, toma a provisão para lábios puros.
Toma a purificação através do contato comigo. Deus chamou Moisés para conduzir o povo. Moisés disse, Senhor, eu não sei falar. Sou pesado de língua. Como é que eu vou fazer isso? E aí Deus disse, ei, não sou eu que dou as palavras, não. Será que a minha capacidade diminuiu? Será que o meu poder diminuiu? Sabe que quando eu duvido do que Deus pode fazer através da minha vida, eu estou duvidando da capacidade de Deus. Eu estou duvidando da capacidade dele de escolher a pessoa certa. E aí vem palavras para você. Ei, você foi chamado para manifestar a glória de Deus. Aí o diabo no outro lado, no teu ouvido. Ei, tu lembra o que tu fez ontem? Aí Deus diz, ei, eu vejo você perfeito. Aí Deus diz, ei, eu não olho para o teu defeito não. Eu não te chamo pelo teu defeito, eu te chamo pelo teu nome. Eu te purifico, eu te levanto, eu te ajudo. Eu sou a provisão para você ser quem eu te chamei para ser. Aí a gente, Senhor, eu confio em Ti, eu acredito em Ti. Tu és poderoso, maravilhoso, santo, santo, santo. Aí Deus diz, ei, eu quero te usar. Aí a pessoa, não, eu não. Não, eu acho que essa palavra não era para mim, não. Será que Deus não pode fazer a palavra chegar até a pessoa? Será que Deus erra em fazer a palavra chegar até você? O Deus criou tudo, o universo, criou você. Será que Ele não pode fazer a palavra certa chegar até você? Será que Deus não pode fazer você estar nessa noite, nesse lugar, para te dizer, ei, vem cá que eu tenho um plano para a tua vida. Ei, vem cá que eu tenho transformação para a tua vida. Ei, vem cá que eu quero começar uma vida nova com você. Isso eu estou falando para crente e para não crente. Porque tem crente que nasceu de novo, mas está que nem eu, novinho lá atrás, sem entender direito quem é, sem entender direito o que pode fazer. Sem entender direito o poder que carrega. E Deus está dizendo, ei, eu quero te levar para outro patamar. Eu quero te levar para outro nível. E a gente juntos fazer a diferença. E Deus está dizendo para mim que existem pessoas que estão aqui, algumas pessoas, que estão na dúvida se devem congregar aqui. Mas eu estou ainda pensando, estou experimentando. Quem me conhece sabe que eu não sou de dizer nada aqui dizendo que foi Deus que falou, se não foi Deus que falou. Não, porque eu não sei, por causa da distância, por causa disso, por causa daquilo. Ei, não coloca dificuldade não. Se Deus te plantou aqui, se Ele tem sinalizado que o teu lugar é aqui, Ele é a provisão para você estar aqui. Não haverá empecilhos, não haverá dificuldades. Eu moro em Carpina ainda. Agora a gente está com um apartamento aqui pertinho também, nos fins de semana, mas ainda moro em Carpina. E durante mais de um ano eu ia e voltava a cada culto. O que Deus quer é um coração disponível. A maior moeda que você tem no reino é a disponibilidade. Então você diz, Senhor, eis-me aqui, me usa. Meu irmão, Ele vai te usar. Então Deus falou com pessoas nesse momento. Você escolhe se você vai seguir a instrução dele ou não. Passa o vídeo aí, por favor.
Foi só um exemplo, uma pequena demonstração do que Deus pode fazer em qualquer lugar. E enquanto estava assistindo o filme, eu disse, Senhor, o Senhor quer se mover nesse lugar. Me mostra o que fazer quando acabar esse filme. Eu sabia que Ele queria se mover de alguma forma. As pessoas não podem sair daqui sem ver o Senhor se mover nesse lugar. E algumas partes do filme eu já tinha assistido o filme. Eu não estava nem prestando atenção às vezes. Senhor, eu só quero saber como o Senhor quer se mover. Através de mim. Você tem feito essa pergunta a Ele? Senhor, como o Senhor quer se mover através de mim? Mas a primeira atitude, para quem ainda não nasceu de novo, para quem ainda não fez um compromisso com o Senhor. Não, mas eu tenho Jesus no coração. Não é ter Jesus no coração. É ter Ele como dono. Ter Ele como Senhor. Ter um compromisso com Ele. Primeira coisa é reconhecer a Ele como Senhor da tua vida. E é aquele momento que a gente chama de nascer de novo. Isso que esse rapaz fez. Quem são as pessoas que Deus falou nessa noite e vão tomar a decisão de servi-lo? Aleluia! Vem pra cá, meu irmão. Fica aqui um pouquinho. Fica aqui um pouquinho que tem mais gente. A gente orar junto aqui. Quem é a segunda pessoa? Não, mas eu não sei se eu estou pronto. Já falei. É depois que ele entra que a gente vai se aprontando. Quem é a segunda pessoa? Aí eu tenho vergonha. Vai ter um dia que a gente vai estar de frente com Ele. Isso vai definir a nossa eternidade. Vergonha vai ser eu não entrar no céu. Seria não entrar no céu. E passar a eternidade longe dele. Quem é você? Como é teu nome? Danilo. Quem vai se juntar a Danilo, a gente já vai orar, não vou insistir. Aleluia. Mas tem pessoas aqui que Deus falou com você, te chamando para um compromisso. E você acha que você não está pronto. Mas essa voz que diz que você não está pronto, não é a voz de Deus. Rejeite as outras vozes e tome a decisão que você precisa tomar. Com coragem. Gostei de Danilo quando eu perguntei, Danilo, estou nem aí para nada. Eu quero Jesus. Não é leilão não, mas dou-lhe uma, dou-lhe duas. Danilo, você crê que Jesus morreu e ressuscitou para te dar vida eterna? Então diga assim, Senhor Jesus, nessa noite eu te reconheço como dono da minha vida. Daqui para frente, a minha vida nunca mais será a mesma. Aleluia. Estende tua mão para cá. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós te damos graças, Senhor, pela vida de Danilo, que hoje toma a decisão de te servir, Pai. Eu declaro chegando na vida dele toda a provisão necessária para esse novo tempo. E ele vivendo cada um dos sonhos, planos e projetos que o Senhor tem para a vida dele, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Olha a sua nova família, Danilo. Danilo. Aleluia. Aleluia, ele é bom. Grupo de música, por favor. Aleluia. Aleluia.
Como Ele é bom. Como Ele é bom. Eu falei quase a metade do que eu ia falar. Não se preocupe, eu não vou falar o resto. Fica para outro dia. Sabia que não ia dar tempo. Mas, lá em Romanos 8:1, diz assim: agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Deus tem uma provisão de santidade para a tua vida. Aquele que tem te apontado o dedo não é o Senhor Jesus. Ele está dizendo: ei, não tem condenação sobre você. Viva livre de condenação. Viva livre de condenação. Viva livre de condenação. O Senhor sabe por que isso está sendo dito. Mas não viva de qualquer jeito. Faça um compromisso com Ele. E isso que eu estou falando é para pessoas já salvas. Porque não tem como fazer um compromisso com Ele se fazer um compromisso de mudar, de ser transformado à imagem dEle, se eu ainda não nasci de novo. Essa nenhuma condenação há é para os que estão em Cristo Jesus. Aqui é a partir do momento que eu nasci de novo. Aí existe uma caminhada de santificação. Mas a gente deve perseguir esse lugar. Lá em 1 Pedro 1:15 e 16 vai dizer: pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também, vós mesmos, em todo o vosso procedimento. Porque está escrito: sede santos, porque eu sou santo. Ele não te pede para fazer nada impossível. O que Ele te pede para fazer é porque Ele te dá a capacidade de fazer. O Deus que te dá a visão é o Deus que te dá a provisão. Provisão é tudo que é necessário para o cumprimento da visão. E eu quero chamar a diaconia, por favor. Por que é possível eu ser santo? Por que é possível eu não ter condenação? Por que é possível eu manifestar a identidade que Deus me deu para manifestar e assim cumprir o propósito dele sobre a minha vida? Porque teve alguém que pagou um preço alto por isso. Jesus Cristo. Ele é o autor e consumador da nossa fé. Ele é a fonte da graça. Ele é essa fonte de poder. É só porque eu estou plantado nele que eu posso usufruir de tudo isso. Plantado nele. O que é que Jesus fez? O homem e Deus estavam conectados na criação. Tem até uma pintura de Michelangelo. Pintura de Michelangelo, que está na Capela Sistina, que simboliza Deus e o homem. E inicialmente essa pintura foi feita com os dois dedos se tocando. Mas os líderes da igreja lá pediram para Michelangelo refazer e colocar o dedo de Deus esticado e o dedo do homem assim. Dizendo que Deus sempre está disponível para tocar o homem, mas o homem precisa querer tocar Deus. Inicialmente o homem estava conectado com Deus, mas o pecado veio e fez separação entre Deus e o homem. E o pecado trouxe morte. E a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. E aí, precisava de alguém santo, ou seja, alguém sem pecado. Fica aí, por favor. Alguém sem pecado. Morrer para pagar o preço pelo pecado que nós temos.
Mas ninguém conseguia viver sem pecado. No Antigo Testamento a gente vê vários grandes homens de Deus se levantando. Abraão, a gente vê Isaac, a gente vê toda a descendência, todos os patriarcas, mas todos pecaram. Mas Deus enviou o seu Filho, Jesus, para vir sem pecado. E pagar o preço para fazer ligação novamente entre Deus e o homem. Então Jesus é o que liga o homem a Deus. Então tudo isso que eu posso usufruir da parte de Deus, na minha vida, a minha identidade, o meu propósito, a provisão, a proteção, os livramentos, tudo isso eu tenho acesso por causa da conexão que Jesus fez entre mim e Deus. E sem Jesus não existe essa conexão. Sem Jesus eu posso ser bom quanto for, mas eu nunca vou ter acesso ao céu. Eu nunca vou ter acesso a Deus. Mas em Jesus eu posso chegar a Deus livremente, sem condenação. Porque quando Deus olha para mim, Ele vê Jesus. Ele não vê o meu pecado. Ele olha e ele vê a justificação de Jesus. Aí o diabo diz, ei, mas tu pecou, tu não merece não. Aí Jesus diz, ei, está comigo, eu paguei. Obrigado. Eu paguei. A Bíblia diz, portanto, chegai-vos ousadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e alcançarmos graça para socorro em ocasião oportuna. No Antigo Testamento, no período onde reis governavam, se alguém chegasse diante do rei sem ser convidado e o rei não aceitasse recebê-lo, ele seria morto. Por quê? Chegou à presença do rei sem ser convidado. Aí a Bíblia diz, ei, chegue ousadamente. Ei, ele é o rei, mas ele é o meu pai. A casa do meu pai não tem cerimônia, não. Eu não peço permissão para abrir a geladeira na casa do meu pai. Eu não digo licença. A pessoa chegar na casa do meu pai, licença aqui, eu ia levar um cascudo. Não, na casa do meu pai, eu posso entrar livremente. Posso deitar, colocar o pé no sofá. Abrir a geladeira sem pedir permissão. E não é desrespeito, não. É porque o que é dele, eu tenho acesso. Aí Deus diz, ei, chegue ousadamente ao trono da graça. O que é que você está precisando? Chegue ao trono da graça. Ousadamente. Aí Jesus perto